A Universidade Federal do Tocantins, Campus Gurupi e o curso de jornalismo da Unig apresentam Fala Consciência, seu podcast semanal de divulgação científica. Apresentação Lucas Santos e Alex Canguçu. Um bate-papo sobre produção científica com pesquisadores de Gurupi e região. Fala pessoal, professor Alex Canguçu. Fala pessoal, aqui é o Lucas dos Santos. Estamos iniciando o podcast Fala Consciência, podcast voltado à temática de ciência e sociedade. Lucas, quem é o nosso entrevistado desse dia? Alex, hoje a gente vai entrevistar o professor Rodrigo Tavares, que é diretor do campus de Gurupi, da UFT Gurupi, e que recentemente recebeu o título de cidadão gurupiense. Opa, muito bom. Seja bem-vindo, Tavares, professor Tavares. Pessoal, boa noite a todos os ouvintes aí. É um prazer estar aqui com vocês, com esse projeto maravilhoso, do podcast. E estamos aí. Projeto de extensão, na verdade, começado pela a ideia de um projeto de extensão e importante ressaltar o apoio da direção da sua pessoa nesse projeto. Que teve o apoio de toda a instituição. E também o projeto da Pró-Reitoria, de extensão, a professora a Proex. Santana. Então todo esse processo veio através desse projeto de extensão. E que hoje, Alex, como a gente está iniciando aqui nesse novo formato, com câmeras, então a gente está iniciando com quem ajudou, a iniciar a trazer foi o projeto. Providencial, aqui. Acabou Exatamente. Que casou bem, Então, Tavares, para a gente começar, a gente queria também passar um pouco a ideia da sua formação, naturalidade, Eu sei particularmente que você é mineiro, Então, sim. Fala um pouquinho disso aí para a gente falar um outro lado, da pessoa e do professor e pesquisador Tavares. Sim. Eu sou mineiro lá do norte de Minas Gerais, de Minas. Montes Claros. Sou conterrâneo do Alex aqui. Então, quem conhece o norte de Minas, muito parecido com o sul da Bahia, tem uma cultura bem parecida. Então, nasci lá, a família mesmo, caboclo lá da região mesmo. Estudei lá, minha vida toda foi em Montes Claros, depois fiz colégio agrícola lá na UFMG, que antigamente tinha o colégio agrícola, da UFMG. E depois disso fui para Viçosa fazer o mestrado, a graduação em agronomia. Depois da graduação em agronomia fui fazer a pós-graduação em solos e nutrição de plantas no Ceará, na UFC. Isso. Depois da UFC, depois de um tempo, retornei para Viçosa para fazer o doutorado, lá com a professora Irene. Então que você fez a escola de Montes Claros do CA foi a escola técnica que tinha naquela época, o NCA. Hoje é a universidade, Hoje é a universidade, Hoje lá é um campus da UFMG, que tem agronomia, engenharia florestal, uma área muito boa, muito grande. Eu conheço lá. Tem uns bem colegas estruturado, também. é um lugar bacana. Acho que tem até um instituto de ciências agrárias ali, uma parte de pesquisa. Tem. Logo na entrada eu conheço. Isso, exatamente. Tudo ali é integrado. Como nós somos da mesma região, a gente acaba conhecendo, Lucas? Tudo é integrado. Ali, naquela área, era meio que uma área industrial de Montes Claros, E vários prédios, eles foram incluídos na universidade, foram doados. Exatamente. Área grande. Muito grande, bem estruturado, Tem química, engenharia química lá. Acho que tem até a parte de administração. Tem administração. É um nutrição. Centro que fica durante o dia e também à noite, Sim. Fazenda. Se eu não me engano, etc. sim. É um lugar muito interessante. Aí depois do doutorado, ainda no doutorado sanduíche, eu passei um período na Holanda, era para ficar mais tempo, mas aí fiquei só 6 meses lá fazendo doutorado sanduíche na cidade de Varney, com a área de solos também, mais voltada para o meio ambiente, trabalhando com micorriza, transmissão de sinal entre plantas. Depois disso, retornei para Viçosa, tive um convite do nosso professor aqui, do Renato Sarmento. Sim. Eu estava lá escrevendo a minha dissertação, a minha tese, e ele me convidou para ser professor voluntário aqui do curso de Engenharia Florestal.
Da Florestal, certo. Isso, que não tinha professor de fertilidade. No início do curso, devia ser, né? Mais ou menos. Provavelmente, né, Tavares? De No início do curso, não? Eu acho que não, Porque... isso foi em 2011. Porque o curso parece que tem 15 anos, né? Então, exatamente. Então exatamente. deve estar próximo disso. Já tinha uns 5 anos. Algo assim. Eu imagino que sim. E aí, continuei aqui até entrar na universidade. Fiz o concurso, né, para área de solos, né, que é a minha área mesmo. E aí acabei entrando na agronomia e depois, né, ministrei aula aí um bom tempo. Depois me candidatei à direção, fui coordenador de curso, coordenador acadêmico, até chegar à direção. Ok, muito importante. Tavares tem a trajetória na pesquisa e na gestão, né? Sim. O que dá mais trabalho? O que dá mais dor de cabeça? Ser pesquisador é... Rapaz, eu acho que as duas coisas, elas são... E o que é melhor boas. Também, né? Claro. Eu acho que cada uma tem o seu gosto pessoal, né? Cada um tem um gosto pessoal por uma coisa. Por exemplo, na pesquisa eu gosto muito de descobrir coisas, de tentar transformar... aquele processo, aquela pesquisa em um produto, né? E, por exemplo, né? Nessa época da pesquisa que eu estava mais intensamente, a gente estava desenvolvendo um fertilizante, né? Que é o Humix, para aplicação em diversas plantas, tanto ornamentais quanto hortícolas e por aí vai, né? E na gestão eu acho que é uma satisfação muito grande, né? Enquanto você está na gestão, você pode fazer coisas maravilhosas, né? Fazer parcerias e conseguir fazer coisas boas, né? Certo. Você tem essa condição, né? Quando você está na gestão. E eu acho que as duas coisas são boas. E você conseguiu levar as duas coisas, assim? A gestão e a pesquisa? Não. Até porque quando eu fui eleito, eu nunca, assim, eu tinha entrado em alguns cargos de gestão, como coordenador, como coordenador acadêmico, coordenador de curso, e não é ordenador de despesa, é diferente, né? Porque o coordenador de curso, praticamente, ele chega lá, já tá tudo, ele pega mais a parte acadêmica, que é lançamento de disciplina e tal. Na direção é um pouco diferente, né? Tem um recurso, tem lá o que você tem que organizar, né? E dar o direcionamento. É meio que o piloto, né? Então você dá direcionamentos e tal, e fica mais na parte administrativa. Então, assim, é um pouco diferente. E aí, quando eu fui eleito, me deu um frio na barriga, sabe? Falei, puta merda, como é que eu vou fazer isso, cara? E agora, né? Exatamente, e agora, sabe? Fiquei pensando, será que eu vou ter capacidade? Porque, assim, a gente é treinado para a parte de pesquisa, de extensão, da aula e tal. Porque, mesmo que a gente não dê aula efetivamente, mas você apresenta muito seminário, em congresso e tal. Então, você tem uma certa didática. Você é levado para esse caminho. Exatamente. Agora, na gestão, é complicado, porque cada um tem que procurar o seu jeito. Tem aqueles que são mais duros, né? Não, é isso e tal, intransigente. Relacionamento pessoal. Exatamente. Não, tudo tem que ser. Tem aquele certinho que tudo tem que ser, né? Tem aquele que tem uma rede de contato maior, que consegue, sabe, levar as coisas, tem um jogo de cintura maior. Então, eu acho que isso que é bonito da gestão, né? E eu acho importante também essa transição na gestão, para que cada época tenha o seu gestor, né? Para que mostre o seu trabalho em cima do que ele acredita, né? Você falou uma coisa que eu também estava pensando esses dias, exatamente isso. A questão da particularidade, né? A gente imagina, pô, eu dou muito certo na parte da pesquisa. Sim. A minha particularidade é essa. Aí a gente vê que tem pessoas que têm tem isso lá, mas tem uma coisa diferente para a administração. Exatamente. Você percebe tem um perfil, né? Mas para aqui. Sim, eu percebo claramente. Agora na gestão. E que bom que é assim, né? Porque ninguém pode ser. Se todo mundo for uma coisa só, é bom ter esse jogo, né? Não, e isso na gestão é bacana que você consegue vislumbrar isso muito bem, né? Tem aquele servidor que às vezes ele está no setor amarrado, vai.
Cara, quando você coloca ele num lugar que ele gosta, meu amigo... Transforma. Exatamente. Transforma. Ele fica pedindo serviço, sabe? Ele gosta tanto que ele fica até a noite, ele te manda, o que você acha de a gente fazer isso e tal. Cara, bacana, vamos pensar. Vai dando linha, exatamente, né? Então, linha. assim, às vezes a gente vê que não é só o salário em si, né? E a posição do cara. Tem que estar feliz com o que está fazendo. Exatamente. Né? O cara é feliz com o que faz. Então, eu sou feliz com o que eu faço, né? Tanto na área da educação, ser professor, né? Apesar que eu não estou dando aula na graduação já tem uns 4 anos. Por causa da gestão, né? Exatamente. Porque eu abri mão da docência para poder me dedicar, já que eu tinha esse receio, né? Da gestão, e aí eu falei, não, tem que me dedicar, cara, tem que ler algumas coisas, tem que procurar, porque é um novo mundo que se abre pra ti. Exatamente, e tem muita gente que depende de mim, né? Então, se eu faço uma coisa errada, vai faltar uma água, um recurso exatamente, vai faltar um recurso para aula. Então, assim, verdade. eu vejo com uma responsabilidade muito grande, né? Gerir isso aí. E nesse ponto, assim, na verdade, a gente não é treinado para isso, né, Tavares? É uma coisa que você... Né, Lucas? A gente... Isso que eu tô te Aprende falando. Você aprende na raça. Aprende na raça. Por isso o meu frio na barriga. Entendi. Eu falei, rapaz do céu, como é que eu vou fazer isso? Porque, tipo assim, se tivesse pelo menos um curso preparatório... Não, você foi eleito... né, diretor, ou um cargo de gestão qualquer. Você vai ter 6 meses para fazer um curso de preparação, né? Não tem para nenhum, né? Para Não coordenação. não tem nada. Exatamente. Então, você entra com a sua experiência, Sim. né? Com a sua experiência. E, aí, a vontade de fazer dar certo. Exatamente. Isso foi um negócio legal, porque lá em Viçosa, nós montamos, eu e 2 colegas, a primeira empresa dentro da universidade, cara. Empresa que júnior? foi, olha só o que era. Não era empresa júnior, não. Porque você estudou onde, Alex? Eu fiz mestrado em Viçosa também. Mestrado em Viçosa. Então, você via que para ir para Montes Claros, você tinha que pegar um ônibus para Belo Horizonte e um ônibus de Belo Horizonte para Montes Claros. Exatamente. Né? Era cara, show. moço, e era difícil, porque às vezes você não pegava a conexão do... Verdade. Aí o que nós pensamos? Cara, vamos alugar um ônibus da Transnorte e cobrar dos estudantes para poder levar esses caras? Direto. Cara, aí tinha época que dava 4 ônibus, Alex. De coisa. Férias, cara. A gente fretava o ônibus. Se for pensar, talvez era da mesma época. E então, eu não sabia. Você lembra? Você já eu foi era de 2001, nessa excursão? Eu acho que eu já ouvi falar isso. Então, vagamente. Aí, era eu, o André e a Selimar, um negócio assim. E aí a gente fretava o ônibus e levava os estudantes para Montes Claros. Cara, e dava, tá vendo aí. E dava uma grana bacana. Dava. E aí a gente tinha que fazer essa gestão. Com certeza. Sabe? Porque o ônibus quebrava na estrada. Cara, aí era dor de cabeça. Então o viés seu de estava sendo desenhado. Já a gestão de conflitos era aí, né? Junto com a pesquisa. Né? Rapaz, aí o pessoal levava mala demais, não cabia dentro do ônibus e tal. E aí, quando dava algum problema, que os caras começavam a se irritar, eu falava com o outro lá, vai lá, cara, liga o ônibus lá. Aí ligava todo mundo, vai sair agora. Aí, já pelo menos acalmava, né? Exatamente. Depois demorar mais 2 horas pra sair. Então, uma aventura. Era uma aventura de ir pra Montes Claros, de Viçosa de Montes Claros. Exatamente. Mas eu recordo vagamente que tinha esse... Isso. Então era você que tava na frente disso aí. E aí eu acho bacana que hoje chega lá em Viçosa, cara, são mais de 20 empresas, cara. Os caras formalizaram isso? Não, pra todo lugar do Brasil, cara. Pro Olha sul do país e tal, você chega lá, tem tipo os guichêzinhos pra você poder... Então já constituíram linhas, né? Exatamente, pra você fazer... É uma oportunidade de negócio que vieram... Deu resultado, né? Então, aí, isso é para exemplificar, porque a gente pega esse traquejo da gestão com a experiência, né? Então, você vai fazendo isso aí, vai pegando a experiência e você acaba usando isso. Quando chega numa situação tensa, aí você começa a reviver aquelas experiências que você teve e começa... né? Pensar o que eu faço nessa situação. Começa a mostrar as habilidades que aí não era explorada, né? Exatamente. Interessante. E isso foi durante o mestrado, né? Não, durante a graduação. A da graduação. Exatamente. O mestrado você falou que foi na UFC. Na UFC. Só o doutorado que eu retornei. Você gostava de viajar, né? Foi longe até pro Ceará, foi a distância boa. Com certeza. Inclusive a minha esposa eu conheci lá.
No Ceará? Lá no Ceará. Ela era da Paraíba, tava fazendo o mestrado lá na época. E aí a gente se encontrou lá em Fortaleza. Na época. Depois veio pra cá, aí né? depois ela foi comigo pra Viçosa. Interessante. E esse período da Holanda também, como é que foi, assim, Rapaz, essa experiência? Aí nós temos que explorar um pouquinho, você passar para nós essa experiência aí, vou falar para os você. ouvintes também. Pode se tornar exemplo também, né? Pois Em é, oportunidades. Claro. E assim, o brasileiro, cara, ele tem um jogo de cintura que eu vou falar para você que é... O que acontece? Na minha programação, tava para ir para Holanda. E aí eu comecei a fazer aquelas aulas de inglês, tal, naqueles cursinhos que o negócio não rende, não. Você vai aí tal, e aquele negócio aí, a minha orientadora falou, Rodrigo, esse inglês seu não vai dar, não. E até porque eu ia fazer a qualificação lá, e eu ia defender tudo em inglês, cara. Tudo em inglês. Nossa, aí eu falei, puta merda, já comecei a ficar... Aí ela falou, faz o seguinte, tem uma conhecida nossa aí que ela dá aula particular de inglês, você contrata ela, era 2 vezes por semana e vai pegando aí conversação e tal. Só que é o seguinte, cara, uma coisa é você conversar, oi, tudo bem e tal, né? Quanto que é isso aqui, Pepe? Outra coisa, meu amigo, é você explicar a função do fungo micorrízico, né? Na parte técnica. Cara do céu, meu amigo. Aí fui lá, né, com aquele inglês macarrônico. Cheguei lá, meu amigo, mas sofri, cara. Sofri. Né? A sorte é que eu tinha 2 orientadores. Um era lá em Varne e o outro em Amsterdã. Porque um era a parte da biologia na Universidade de Amsterdã e o outro da parte de solos, que era em Varne. Esse não falava nada de português e ele queria aprender português. Então entendeu? Aí dava pra quebrar um galho. Deu um alívio, né? Deu um alívio. E ele assim, porque normalmente o cara não tem muita paciência não, né? Mas ele tinha paciência porque ele queria aprender o português. Você entendeu? Ele ajuda muito. Já veio várias vezes pro Brasil e tal, e queria. Então, assim, ele, né? Aí me perguntava as coisas, às vezes estava errado, ele me corrigia e a gente ia, né? Ele tinha paciência. Fazia, né? O outro de lá é casado com a minha orientadora daqui do Brasil, lá de Viçosa. E ele já falava português. Só que ele chegou lá e falou, eu não vou falar português com você não, cara. Eu vou falar inglês pra você ir aprender. Era o contrário, ele não foi bom. Exatamente. Aí foi pegando, mas assim, cara, o perrengue é muito grande. Você ficou 6 meses, né? Muito grande. Mas eu acho que o pior é a questão do clima, da cultura. De lá que pega demais, cara. Por exemplo, na época que eu tava lá, que foi no período do final do ano, eu cheguei mais ou menos em outubro, por aí. Lá, se você chega 10 horas da manhã, ainda é noite, cara. O sol tá nascendo às 10 horas da manhã. Quando é 2 horas da tarde, se põe de novo. É diferente, isso muda muito. Exatamente. Então, você fica assim meio que sem saber se é noite, se é dia. O relógio biológico a gente fica alterado, exatamente. Né? E outra coisa, não é dia a dia igual a gente chega aqui nos trópicos. Solzão e tal. Não, cara, aquele tem nublado. Sabe aquele dia nublado que você chega... É sombrio, assim. Aí você fala, meu Deus do céu. Parece sombrio, né? Não, deve dar uma depressão. Né? Não, cara. Você sabe que o maior índice de morte desse pessoal lá é suicídio. Lá no trem, umas 2 ou 3 vezes atrasou o trem porque... as pessoas se jogam no trilho. Exatamente. Olha só, tá vendo? Né? Então, é um problema sério deles lá. Justamente. E você começa a ficar tropical. Assim também, cara, depressivo, sabe? Assim, fala, pô, e tal. E começa a dar uma saudade de casa, do Brasil, cara. Você fala, não, eu tenho que ir embora. Aqui é meu lugar. Aqui é meu lugar. E aí, exatamente. E aí te leva a pensar assim, sabe aqueles caras que são expulsos do país? Cara, deve ser um sofrimento que a gente não consegue nem imaginar. Pode, né? Você tá lá fazendo um trabalho e tal. Imagina o cara que foi expulso, que não pode voltar para o país dele. Pois é. Cara, deve ser um sofrimento. Esse é um tema bem triste. É um tema triste. E aí você começa a ter essas sensações, né? E além disso, tem a cultura. Né? Por exemplo, os caras não almoçam. Não almoçam? Não almoçam. Faz lanchinho e de Não, boa. Um sanduíchezinho assim, igual um sanduíche pão... integral, não, como é que chama? De forma, com queijinho. E um refrigerante. Não, café. Então não, cafezinho sem açúcar
Então, e ali na hora do almoço, cara. Dá um certo. Só isso. E o jantar? Aí no jantar, e a base deles é batata, né? A alimentação na Holanda, exatamente, é muito saudável. E imagino que o café também seja mais reforçado, não? O café é todo dia. O dia todo. Tem a máquina de café. Não, mas diga assim, pela manhã, assim, o café da manhã. O café da manhã é reforçado. Exatamente, é reforçado. Aí no almoço e à noite, 6 horas, né? Uhum. E aí tem uns negócios bacanas, porque, por exemplo, eles consomem carne de cavalo, né? Em algumas situações, né? Canguru, eu mesmo, um dia cheguei no restaurante, teve uma... Dá picanha de cavalo. Aí teve uma... Não sei se é naturalmente, mas em algum momento eles consumiram, né? Mas a carne de canguru, por exemplo, um dia teve uma reunião do departamento, do grupo de pesquisa, e aí eu fui pro restaurante e comecei a ver o cardápio, né? Aí eu vi lá, bife de canguru. Falei, bife de canguru? Aí pedi. Falei, não bife de canguru. Cara, e eu comi normal, assim, não dá pra ter uma, né? A gente que consome muita carne, né? Desceu bem, tranquilo, não teve nada diferente, não. Mas assim, tem outras carnes diferentes também. Tem muito. Por exemplo, lá eles não consomem nem arroz, nem feijão, nem nada, né? Então não tem pra você comer. Tem assim nas lojas brasileiras, mas em Amsterdã, como eu tava mais no interior... Interessante essa questão, né, moço? Cada país tem... E uma coisa interessante, cara, que eu chegava, como à noite tava com muita fome, porque eu não almoçava, comia um sanduichinho e tal. Aí passava no supermercado, comprava um coraçãozinho de frango, bem limpinho, rapaz, nas bandejinhas, limpinho, Alex. Você vê, cara, um negócio bacana. Aí pegava, tinha um arroz que era lá de um país lá, que era pré-cozido. Quer dizer, as pessoas não compravam, aí eu pegava, lá, né? isso eu pegava e eu tava no alojamento com outros estudantes. Se eu não me engano, era 3 da Holanda, um da Alemanha ali pertinho. Brasileiro, só você, e um né? espanhol. Não, brasileiro tinha. Eu fiquei no lugar desse brasileiro. O brasileiro saiu e eu entrei no apartamento dele. Entendi. Porque lá o apartamento é conjunto, homem e mulher, tudo junto. Tudo junto. E aí, cara, toda noite, quase toda noite, eu fazia isso, fritava esse coraçãozinho e comia com arroz, né? Porque cheio de coração frito dentro, porque é tudo climatizado, tava menos 16 graus lá fora. E aquele cheio de coração e tal, e passei o tempo comendo esse negócio. Aí quando eu tava indo embora, cara, eu falei com o meu orientador, eu fiquei com dúvida, falei, rapaz, por que esses caras limpam o coraçãozinho tão bem limpinho assim, cara? Bem, eu perguntei pra ele, foi o Arne. Você fala limpar é tirar aquelas... sabe aquela gordurinha, aquele negócio? Sei. Fica só a massa muscular isso, mesmo. Sabe, bonitinho, tudo arrumadinho assim. Eu falei, rapaz, vou nesse aqui. Aí cheguei e perguntei pro Arne, que era o meu orientador, que é esposo da minha orientadora brasileira. Brasileira. Aí eu falei, Arne, cara, por que os caras limpam tão bem o coração assim e tal? Ele falou, cara, você tava comendo coração? Eu falei, mas por quê? Há muito tempo. Ele falou, não, cara, ninguém aqui na Holanda come isso não, bicho. Espetinhos. Aquilo lá é pra animal. No supermercado. É pra gato e tal. Cara, eu fico imaginando a cara dos caras, bicho. Eu fritando coração, que é cheio de coração dentro do apartamento. E o cara... E ela deu opção? Hã? Ela deu opção? De quê? De uma outra alternativa? Não, lá tinha carne, toda... Cara, lá eles não tem carne assim igual a gente. Tem picanha, maminha, tal. Não, é uns pedaços de carne, tudo cortado. Umas bandejinhas que você nem sabe o que é. Entendi. Na verdade. Só que como lá... Você foi fiel no coração. No coração, porque era mais fácil, cara. Eu comprava manteiga, fritava ali, fazia e colocava... no seu cardápio. Exatamente. Falei, não, é simples, era rápido. Eu já estava cansado de trabalhar o dia todo, né? Fazia ali, e ele falou, não, bicho, aqui na Holanda ninguém come miúdo, não. Você entendeu? Eu falei, bicho, agora já foi, já tô indo embora mesmo. E aí quando voltou, então, bateu aquela feijoada, né? Ou foi comida lá de Minas Gerais. Exato. Rapaz, quando eu cheguei aqui no Brasil, foi uma felicidade sem igual. Eu também tive... Fui na Argentina, fiquei 2 semanas, um curso que eu fui fazer lá. E lá é massa. Eu já Só fui, massa. Então. Só massa. Eu imagino, porque eu fiquei com 15 dias, 2 semanas, cara. Quando chegou na rodoviária de BH, eu fui logo num PF lá com
com ovo frito para poder matar a Faz saudade falta, do né? país. Rapaz, e o pessoal, a alimentação deles é muito saudável, né? Do tempo que eu fiquei lá, Alex, eu não vi ninguém obeso assim, cara. Ninguém, só vi uma senhora a gente percebe, no ônibus. né, Exatamente. neles. E anda muito de bicicleta. Faz de muito exercício. eu já ouvi falar Rapaz, mesmo. muito de bicicleta. E lá também é plano, assim? Plano, bem plano. Então, por isso Bem também, plano, né? Dá bem um plano. certo É, incentivo, exatamente. né? O trânsito bem definido, É, né? não, o ônibus chega... Ciclovia. E assim, Ele- e como meio de transporte mesmo, para ir trabalhar, Sim, essas não. coisas, né? Ah. É. Até o Não professor. só- O professor ia Também dar aula vai, né? de bicicleta, Vai. cara. Ninguém anda de Agora, carro. lá em assim, não. Viçosa, eu estudava e ia de bicicleta também. Pois é. Lá é a Aqui maioria que de não consegui, bicicleta. Aí o Aqui que não os caras consegui, não. fazem? Por exemplo, o cara que trabalha em Amsterdã, lá de Varne, ele vai até a estação de bicicleta, né? Só quando tá muito frio, o cara vai de carro, porque é frio demais, cara. Frio. Eu Mesmo você imagino. colocando duas jaquetas E o e tal, aquecedor, né? touca, luva, sua orelha começa a congelar, nariz. Ah, Rapaz, é uma entendi, sensação. Não tem lugar pra você ficar. Ah. Aí, quando você entra dentro do prédio, dentro do apartamento, aí é tudo climatizado, né? Uhum. Normalmente 24 graus e tal. Uhum. Mas fora é muito Gelo, quente. né? Muito E gelo. a cidade de Amsterdã, a capital lá, e a sua cidade é quantos quilômetros? Se eu não me engano, quilômetros Nossa. eu não sei, mas assim, era mais ou menos 1 hora de trem. De trem. É, Nossa. exatamente. Eu não sei assim precisar. Em E quilômetros. você falou que estava falando defesa em inglês, né? Isso, Aí você fez só lá ou teve que fazer também Não, no só Brasil? lá. Só A foi qualificação suficiente. do doutorado foi lá. Mas aí eu comecei a fazer a qualificação em inglês, mas estava muito difícil para o cara entender, porque eu já não falava direito. Aí começava a explicar os mecanismos. Mas é Aí- complicado, é né? difícil, Você é uma difícil. tensão e ainda Não, exatamente. Ó, uma que você não fala inglês direito. é segurança. Outra é a apreensão dos caras que você precisa passar. Porque se você não passar tudo que você fez... O prazo, e aperta. Não, exatamente, cara. Viçosa lá, Não, e menino. os caras apertam, as perguntas que os caras fazem é assim... E é convênio com o Viçosa, né? Isso, Então, convênio com o Viçosa, se aperta, exatamente. pega pesado. Não, com certeza. Então, E aí- se vacilar, cara, se vacilar, Mas aí- jubila e vai embora, né? mas aí acabou que deu tudo certo, né? Bom Graças demais. a Deus Aí, Mas é interessante. de lá vem pra cá, né? De lá eu vim pra cá, né? Outra coisa interessante de lá é a cerveja, cara. Nossa, é um negócio... Isso aí deve Tinha ser um bom bar mesmo. lá que chamava Vlaams. E aí, quase todo final de semana, o departamento ia pra lá tomar uma cerveja. Porque lá é diferente. Todo evento, ó, tem uma defesa, por exemplo, de dissertação ou de Do grupo. doutorado. Não, do grupo ou do departamento. Quando é o final da defesa, cara, tem um monte de cerveja lá pra você tomar. Você sai, os caras ficam confraternizando ali. Dentro mesmo. Dentro da universidade. Chega lá, Chega entra lá, numa- pega, agora toma. pega um café aqui. A quantidade que você Podia iniciar quiser. essa cultura. Poderia Exatamente. introduzir Exatamente, a quantidade que você quiser. certo horário da noite. É. Então. Então, assim, não tem essa restrição. E aí, lá nesse Vlames, que era um bar que tinha em Varne, tem ainda, deve ter, né? Cara, tinha 200 tipos de cerveja diferente. E aí, toda cerveja, Alex, eles pediam vem a cerveja e vem um copo da cerveja. A cervejaria faz a cerveja e um copo. Personificação Exatamente. da marca. Tipo aqui, né? Tudo Exatamente. química. E assim você não toma, você não chega lá, o cara não chega e fala assim, não, vai tomando Brahma. Toma Brahma. Até... Heineken. Não, você pede uma, Duvel, me dá uma Duvel aí. Aí o cara vem com a Duvel. Aí daqui a pouco você pede outra. Cara, eles não bebem a mesma cerveja. Mas só o Vão degustando, exatamente. né, cada uma. Mas a qualidade também, A né? qualidade é padrão, e a cerveja né? é Top. 12% de álcool, 10% de álcool. Né? Quase um vinho, cara. Né? E é muito... Rapaz, fica cheio. garrafa já dá E pra- não, e não é muito gelado, né? Que eles tomam. Não, Assim, mas- não é muito gelada, exatamente. Até porque já é muito frio. Exatamente. Né? E não tem Se tira-gosto. bem que já tá gerado naturalmente. né? Então. E não tem tira-gosto no bar, no máximo uma castanha, alguma coisa, né? Aí o pessoal fica bebendo ali e depois sai pra comer em outro lugar. Então E diferente. a relação interpessoal com as pessoas é mais frio, né? Sim, sempre mais O frio. brasileiro é aquele
fica mais aberto. Brasileiro é sempre mais, né? O cara já vê que é brasileiro de longe. Já, só o jeito de andar. Já tá... Brasileiro não, latino. Você já vê que já Podemos até ampliar mais, né? Exatamente. Então, assim, os caras são mais muito educados, sabe? Uma cultura bem... Os caras são bacanas, Os holandeses são uns caras bacanas. E assim, em relação... Você não vê, assim, os casais, por exemplo, né? Se beijando na rua, né? Eles, não. Dificilmente você vê pegando na mão e tal. Né? Bem discretos, assim. Sim, Entendi. é bem, sabe? Entendi. Diferente daqui um pouco, né? Um pouquinho só. Cada lugar tem Pois uma cultura. Mas foi uma oportunidade boa, né? Com certeza que você conseguiu. Eu acho que todo mundo tem que ter essa oportunidade. Principalmente quem está na universidade, né? Dos alunos, abre o leque dele, né? De coisas, vislumbra coisas que ele nem consegue, né? Isso é uma coisa muito boa, né, da universidade, assim, que traz essa troca de experiência. E aproveitando esse ensejo, a universidade tem um departamento, né, Tavares? Tem. Inclusive amanhã. Facilita isso. Né? Amanhã vai ter uma reunião com o pessoal da Costa Rica que está fazendo um intercâmbio com a UFT. Olha aí, ó. De trazer alunos para cá e alunos daqui estudando na Costa Rica. O próprio campus aqui tem pessoal da América Latina, né? Principalmente fazer mestrado, doutorado. Tem. O doutorado, a pós-graduação tem uma linha mais forte, né? Mas na graduação, se não me engano, tem 2 ou 3 alunos que são de fora. Né? Tem um dos Estados Unidos, se eu não me engano, tem. Agora recentemente chegou uma menina do Haiti para fazer pós-graduação na produção vegetal. Eu lembro que teve uma mexicana que fez mestrado aqui. Do México tem bastante, que eu acho que quando vem traz. Começa a fazer ali, não, vai pro Brasil e tal. E assim, nós estamos aqui na UFT, cidade de Gurupi bem legal, bem aconchegante, pequena, ao mesmo tempo pequena e tem tudo, né? Então, isso é uma característica que a gente vê muito isso, né? O Viçosa, por exemplo, você olhar, Viçosa é uma cidade pequena. Tem tudo e tem universidade de qualidade. Cidade universitária. Cidade universitária. Gira um movimento interessante de barzinhos também pós os estudos, né? Então eu vejo muita semelhança nesse sentido, né? Então é uma oportunidade também que nós aqui no podcast também, muitos nossos que estão assistindo vai ver essa oportunidade. E a UFT tem isso, né, Tavares? Tem. Tem um departamento exclusivo, né? Se nossos alunos tiverem interesse, porque como você bem falou, é relevante, muda a cabeça, oportunidade. E a gente acredita que aqueles desafios que você viveu provavelmente vai... hoje é um pouco mais aberto no sentido, né? Não, e outra coisa, eu não teria a oportunidade de sair do Brasil naquela época, né? Estudante e tal, né? Os canais hoje estão mais facilitados. Sim, com certeza. Você foi desbravador, né, naquele momento, né? Sim. E tinha um programa forte, né? As universidades tinham um programa forte. Hoje acabou mais, mas naquela época... Mas também pela força da universidade que você fez. Com certeza. Por isso que eu falei, eles fizeram convênio. Como você bem disse, os convênios o UFT já está fazendo, né? Isso é bom. Mas teve um momento que essa questão de internacionalização para a graduação, pelo menos, foi mais forte. Isso. Foi no programa Ciência Sem Fronteiras. Foi, Ciência Sem Fronteiras. Foi muito. Tive muito aluno meu que teve a oportunidade de ficar 1 ano e meio nos Estados Unidos, né? Eu acho que foi um dos bons programas que o país teve. Deveria retomar de novo. Eu também acho. Que é a oportunidade de fazer a diferença e crescer o desenvolvimento do país, né? E você também tem uma visão, né, do país de fora. Porque valoriza. Tá aqui dentro, valoriza. Você tá olhando, igual você tá dentro da sua casa, tá olhando, né? As coisas. Mas se você sai e olha para sua casa, você fala, olha, minha aquilo casa. Exatamente. Tá faltando isso, né? É exatamente isso. Ó, a gente é bom nisso. O pessoal lá fala que não é, mas é. Cara, uma coisa que o brasileiro tem lá fora é a fama de ser inteligente. É mesmo? Cara, é impressionante. O cara que chega e resolve os problemas. O povo fala, os meninos... É tipo assim, o cara acostumado a fazer as gambiarras do dia a dia. Os caras criativo, falavam, né?
Os caras falavam assim, não, porque o brasileiro é preguiçoso. Ele, para fazer o serviço rápido, ele inventa um negócio para fazer mais. E dá certo. Na maioria das vezes dá certo. O preguiçoso ele vai pensar muito para não trabalhar, né? Exatamente. E aí eles têm isso, cara. Eles têm como um povo bem inteligente. Pelo menos onde eu passei. A marca é isso, forte, tem uma né? marca, sabe? Um pessoal Bom, versátil. de respeito, né? Que bem resistente. Versátil. Exatamente. Que adapta situações, né? Diversas situações. Diversas situações. Eu acho até interessante falar isso, porque assim, o que eu sinto que tem muitos brasileiros, né? Muitos de nós, assim, a gente se enxerga como uma forma muito negativa, né? Como se fosse ruim, menor. Fosse menor. Não tem muita influência, enfim, né? Exatamente. Não, e você chega, a sua formação, às vezes você fala, não, todo o Brasil, os caras estão lá em cima e tal, não sei o quê. Cara, tá não. Eu saí de Viçosa, fiquei assim, com receio. Quando eu cheguei lá, a mesma coisa que os caras estão discutindo em Viçosa, estão falando na Holanda. Nível, né? Exatamente. Entendi. Não, interessante essa... E assim, com uma facilidade maior. A gente ainda tem... Porque é o seguinte, eu fui fazer um experimento com planta, eu ia usar 40 plantas de feijão com 40 dias. Aí falei, fiquei pensando na minha cabeça... 40 plantas? 40 plantas de feijão, um saquinho. Ah, sim. Com plantas com 40 dias. Com 40 dias. A mesma fala Sorová? O quê? É cepa? Não, o caso... Não, o feijão. É um só, né? Um só tipo. 40 plantinhas de feijão. De um só tipo. De um só tipo. De uma espécie lá que eu tava... Eu esqueci o nome que fala na área. Variedade? Variedade. É de uma mesma variedade. Exatamente. Aí eu falei, já vou começar a fazer o substrato, vou plantar igual a gente faz aqui. Vou plantar, vou fazer, com 40 dias vou começar o meu experimento. Não, cara, cheguei lá no departamento, cheguei pro cara, aí o cara falou assim, quantas plantas eu vou precisar? 40. E mais? Aí eu vou precisar de uma solução nutritiva, assim. Quantos litros? Tanto. Cara, chegou no dia do meu experimento, as plantas já estavam tudo lá. Tudo pronto. Tudo plantadinha. Exatamente. Não? É bom demais. Eu falei, rapaz, desse jeito é bom demais fazer pesquisa. Você tá doido. Você entendeu? Então, rapaz, já tava tudo padrãozinho assim, ó. Olha as 40 plantas, os galões de solução nutritiva já tava lá. Os reagentes que eu pedi já estavam tudo em cima da mesa, separado. Daí você vê o valor assim, que é o brasileiro. Então, né? Pois é, a gente não, você pega do... Não tem nada, não tem a estufa adequada, né? Então, exatamente. Tem que ir atrás do... E o brasileiro coloca variedades diferentes. Sim. Ele joga mais dificuldade ainda. Coloca mais um Por isso que tem essa fama que você falou lá. Provavelmente, né? Então, sua área, falando nesse ponto agora, né? Também você está bem nessa área de agroecologia. Sim, né? sim. Lá em Viçosa, o meu doutorado mesmo é na área de solos. Eu trabalhei sempre na área de solos, né? A parte de estrutura, na parte de microbiologia de solo. E aí a gente voltou bastante para essa área de agroecologia. Agroecologia. Né? E assim, para que nosso ouvinte entenda, né? O que é a agroecologia? A agroecologia é basicamente você usar processos naturais, né? Reduzir, não vou falar que vai... Ou quando você coloca que é orgânico, aí você tem uma restrição bem maior. Mas dentro da agroecologia, usar algumas técnicas, né? Por exemplo, no sistema orgânico, em alguns casos... Porque o sistema orgânico, ele é baseado basicamente na certificação. O que a certificadora fala que você pode ou não pode usar. Né? Por exemplo, você não pode usar calcário. Né? O que é calcário? Se vira e arranja uma forma. Calcário é o quê? É uma rocha moída. Né? Basicamente. Mas ela fala, não, mas essa rocha moída pode ter um metal pesado lá, nessa rocha moída você não vai poder usar. Na agroecologia, não. Né? Aí, na agroecologia é um pouco mais aberta, você engloba todas essas áreas, a agricultura orgânica, a agricultura natural, né? Uma série de formas de produzir, né? Dentro é um leque maior, como se fosse um guarda-chuva que entra diferentes outros tipos de... Mas é possível também ter certificação. Sim, é possível. Né? De grande importância. Sim, também. Claro, com certeza. Econômica também. Reduz muito o uso de alguns produtos químicos. E ela é mais interessante assim pro pequeno produtor? Essa linha de produtos orgânicos depende do produtor e a região que ele está. Por quê? Porque você vai usar, porque a agroecologia é mais ou menos isso. Você vai usar o que o cara tem
e vai adaptar o sistema naquela realidade dele. Você entendeu? Então, assim, se ele tem um viés orgânico, você já vai implantar mais um sistema orgânico. Se ele tem um sistema mais natural, que é o quê? Por exemplo, pegar a serrapilheira de uma mata que ele tem lá grande, aplicar no solo. Então, por isso que a agroecologia é bacana. Você não tem uma fórmula de bolo. Não existe você falar assim... Então você interpreta o lugar que você está, o hábitat. Exatamente. E explora o máximo de um equilíbrio sustentável. Se você falar comigo assim, agroecologia, o que é agroecologia? É um monte de coisa. Entendi. Porque depende, a agroecologia aqui no Tocantins é diferente da agroecologia no norte de Minas, de Viçosa. Por exemplo, a agroecologia em Viçosa é baseada em quê? Café orgânico, né? Ah, tá. A agroecologia, por exemplo, aqui... É peculiar. E aqui no Tocantins? É mais o quê? Exatamente. Aqui no Tocantins, a agroecologia é mais voltada, né? Não quero dizer que tem outras vertentes, mas é voltada mais para horticultura, criação de pequenos animais, né? Então é mais voltado para essa área. Mas em outros, no Paraná já é um pouco, por exemplo, lá no sul você tem soja, né? Dentro do sistema agroecológico, por exemplo, né? E aí uma área interessante... Mas assim, a agroecologia pode também, não é só planta não, né? Pode ser... Não, a agroecologia não. Pode ser criação de pequenos animais, de peixe. Por exemplo, de mel, né? Mel com certeza. Aqui nós temos o professor Paulo, Não, né? com certeza. Na verdade, o sistema agroecológico é a interação de vários sistemas. Do ecossistema. Exatamente. Você faz... O ecossistema no sentido biológico, sim. Deixando mais natural. Isso, exatamente. Você vai criar um sistema, né, dentro da propriedade rural. Então você não vai ter só uma monocultura. Entendi. Né? Você vai ter, por exemplo, vamos usar um exemplo, a área de agroecologia aqui do campus. Né? O que nós pensamos? Porque nós colocamos um tanque, colocamos tilápia, a água do tanque era bombeada para a horta, porque o excremento da tilápia tem muito nitrogênio, já adubava, entendeu? Aí a gente tinha uma criação de frango que pegava aquele material e já colocava, entendeu? Então é um sistema que se completa. É autossustentável, né? Exatamente. Na teoria teria que amigável, ser ambientalmente falando. Exatamente. Então é um modelo atual demais. Exatamente. E nós temos aqui na UFT um programa de pós-graduação lá em Palmas, né? Lá é agroenergia. Agroenergia? Não tem... Agora em Viçosa tem agroecologia. Ecologia a gente não tem, Tavares? Não, né? Agroecologia. Na agroecologia não. Não, né? Eu acho que no norte tem, no Pará. Poucos? Agora Viçosa tem. Agroecologia, né? Que inclusive foi a minha orientadora, que foi uma das fundadoras, né? Incentivadoras. Então você é doutor em agroecologia ou seu título foi... Não, eu sou doutor em solos. Solos, né? Exatamente. E especificamente nós trabalhávamos... Mas trabalhando com agroecologia o tempo todo. E especificamente com fungos micorrízicos. Sim. Né? Arbusculares. Interessante. Mas aqui no estado, a agroecologia está mais voltada para agricultura familiar, para pequeno produtor? Sim. Né? No Brasil todo, a agroecologia ela trabalha com pequenas áreas, né? Então, o cliente da agroecologia, vamos dizer assim, é o pequeno produtor. O grande... É uma grande ferramenta de desenvolvimento regional. Com certeza. Porque o grande produtor ele tem uma velocidade de produção diferente da dinâmica agroecológica. Né? Então é um pouco distante. Não é que o cara fala, mas o agricultor não quer mexer com a agroecologia. É porque o resultado que ele espera... Né? A gente mais não consegue, exatamente, com a agroecologia, na velocidade né, de um sistema que tem que sair milho, plantar soja, você entendeu? Teria que ser vários grupos fazendo que dá força, né? Exato, por exemplo. Coletivamente sendo e é bacana que, por exemplo, regional. O sistema de plantio direto utiliza um dos princípios da agroecologia, que é fomentar resíduo orgânico, né? Que é a rotação de culturas, você entendeu? Então usa, por exemplo, a inoculação com risóbio é uma das práticas da agroecologia. Você entendeu? Controle biológico. O laboratório seu aqui da pesquisa é de solos, análise de solos, né? É qualidade de solo e recursos hídricos. E é importante também que a UFT também pode ser prestação
serviços, né? A ideia... Para quem escutar esse podcast, ouvi-lo depois, tem essa referência, né, Lucas? Tem esse viés. Eu acho, na minha opinião, que Gurupi, daqui a um tempo, vai ser uma das universidades, dos campos, com maior prestação de serviço na área do agro. Vocacionada, né? Ela é vocacionada para isso. Porque aqui tem... Mas desde que eu cheguei aqui, eu já vi a história de análise de solo. Pois é, mas exatamente. Então, quer dizer, já tem uma... Tem o viés. Só que assim, naquela época era difícil porque o recurso ele vinha GRU. E aí essa GRU ia para o governo federal para retornar para o laboratório comprar mais reagente. Não dava tempo, não tinha o ciclo não completava. Esse ponto é o ponto. Aí vem da gestão, né? Esse é um ponto que a gestão contribuirá bastante para isso. E agora com a FAPTO, né, com as fundações, Fundação de Apoio, fica mais fácil a gente fazer a gestão. Rodar. Exatamente. E aí os laboratórios, aí nós temos ali o laboratório de água do professor Daniel, que já é uma realidade, já fez alguns testes. Nós fizemos. Ele está prestando, né? Já está prestando serviço. Nós fizemos um tempo atrás, né? Só que está com essa dificuldade. Então, teve isso. Exatamente. E aí nós temos na incubadora, que eu acho que é um projeto bacana, ainda não tomou velocidade, mas eu acredito que vai, né? Com vários laboratórios de prestação de serviço de DNA, inclusive bovino e humano, né? Olha, isso aí, exatamente. Na área de saúde animal, como calazar e um monte de coisa, né? Então, assim, aquilo... Que aqui calazar, por exemplo, é um caso sério. Exatamente. Então, assim, o campus tem um potencial gigantesco. Nós temos profissionais aqui, eu falo sem medo de errar, que o campus de Gurupi tem uma melhor estrutura do norte do país, de pesquisa, né, de estrutura, de profissional, de áreas de trabalho, na área da biotecnologia, na área da química. Meu amigo, tem coisa demais. Florestal, né? Exatamente. Quando as pessoas... agronomia, agronômica. Exatamente. Quando as pessoas começarem a focar isso aí, falar, não, né, eu vou seguir... Eles ainda estão... Sabe? Naquele limbo. E podemos dizer que a curto, médio prazo, novos cursos, né? Claro, com certeza. Novos cursos também, né, para fortalecer a vocação, né? Inclusive, um que foi aprovado, o de Química Noturno, né? Que está em vigor já, né? Sim. E o Medicina Veterinária, né, Tavares? Medicina Veterinária, que é um sonho aí sempre da região sul do país, né? Então... Corroborando o que você falou, potencializando, né? Claro, eu acho que a gente tem que usar as potencialidades da região e tentar dar essa solução para a sociedade, entregar esse produto, porque o imposto que é pago é muito caro, né? Isso chega na universidade, a gente tem que transformar isso em produto, em processo, em cidadão formado, com uma formação de qualidade, que acesse o mercado de trabalho e tenha uma opção. Porque não adianta o cara se formar, chegou lá e falou, não tem emprego. Não tem oportunidade. Né? Se não tem emprego, ele pode criar o emprego dele. Isso, o empreendedorismo, Exatamente. Aí o Alex falou, né? A palavra que eu acho que é o do momento. Exatamente. Inovação e empreendedorismo. Né? Porque empreender não é o cara, vou empreender, vou fazer uma máquina de teletransportar. Não, cara. Às vezes simples. Você deu vários exemplos nessa conversa. Sim, do ônibus, né? Do próprio ônibus e do próprio sistema de agroecologia. Claro. São várias oportunidades. E eu percebo isso, como aqui nós no Gurupi tem o CDR Sul, né? Que está mostrando as potencialidades da nossa região. A gente vê pequenos agricultores trabalhando com a mandioca. Eu falei do mel, porque também tem o professor Paulo, né? Então isso aí é viés de empreendedorismo. Claro. E outra coisa que Gurupi é diferenciada nessa parte, né? Porque tem toda uma rede aí com as instituições, com o Sebrae, do Inova Gurupi. Então, isso, esses canais aí vai deixar realmente Gurupi com um outro patamar, né? Eu acredito. E a tecnologia, às vezes, né? A inovação, o cara acha que é uma coisa de outro mundo, às vezes não. Olha diferente o que não tem. Exatamente. O agricultor, talvez, utilizar um risóbio pro feijãozinho dele, que às vezes, né? Tá lá. A pessoa coloca ali aquele negócio já dá outro resultado. Exatamente. E o cara
né? Por exemplo, um dos produtos... E ele vai ficar super feliz, né? Pô, lá na universidade, conversando com o professor. Deu certo. A cultura minha mudou, meu rendimento de safra é outro. E é uma troca, porque o professor vai ter material ali da pesquisa, né? Também para formar aluno, tudo, né? campo, né? Então enfim, eu acho que tudo... E eu acho que essa parte que a gente está fazendo também de gestão, de conversar, de tentar montar é a agroecologia na minha cabeça. Você entendeu? Porque a agroecologia é o pensamento, junção, né? Exatamente, é o pensamento construtivo. Integrado. Exatamente, de fazer modelos, né? Igual eu brinco com os meninos da engenharia. Eu falo assim, por que você tem o título de engenheiro agrônomo? Aí fala, engenheiro agrônomo, o que você engenha? O engenheiro civil tem o título, ele faz um prédio, né? E você engenha o quê? Professor, não sei. Fazer essas perguntas é bom demais. Exatamente, ele fala. A cabeça. E eu falo, então, você é um engenheiro de ecossistema. Isso. Você engenha sistemas agrícolas. Você tem o que é engenhar, geração cara? de alimentos. Você tem que pensar, porque se não precisar pensar, para que você vai... Você entendeu? Você tem que pensar, igual a gente está falando, no norte de Minas o sistema é um, aqui no Tocantins é outro, no sul é outro, então tem que pensar o sistema. Entendeu? Entendi. Estou extrapolando o tempo aí. Não, mas o papo tá muito bom. Tá fluindo. Fluímos aqui bastante, né? Então... Mas é conduzir o sistema sem, né? Como na agroecologia, na gestão você conduz as situações, né? Sim, exatamente, de forma natural. Tem pessoas que tem uma restrição maior e tal. Então, assim, por isso que você tem que levar as coisas dentro do sistema. Tudo tem sua velocidade. Sim. Não adianta, né? Tem que trabalhar isso. E aí você consegue pegar seu time, né? Com o tempo você vai pegando o time. E essa área tua aí é uma área de muita observação, né? Sim, claro. Vai pro campo, observa. Sim. Traz pra cá, pensa, planeja, volta lá. Então por isso você olha muito a questão do... Não, se a gente tivesse tempo eu ia contar uma história. Não, pode contar, tem tempo aí. Não, olha pra você ver. Quando eu entrei aqui eu dava uma disciplina de extensão rural. E aí nós fizemos uma viagem técnica aqui pro assentamento Vale Verde. Certo. E aí, rapaz, a gente passava nos agricultores e perguntava, né, qual que ele fazia, qual que era o produto dele, que ele levava pra feira, né? E aí o pessoal me indicou essa senhora pra gente ir lá, que ela, rapaz, o ovo da galinha dela era o maior que tinha na região. Olha. Era, rapaz, mas era, Alex, era ela se orgulhava disso, deixava lá. Aí eu perguntei pra ela, mas como é que a senhora consegue... Ele falou, não, meu filho, isso aqui foi muito tempo. É um tal de melhoramento que ela fala, não é? Eu falei, como é que a senhora fez? Eu falei, não, eu fui observando a galinha que botava o ovo grande, com o galo tal, aí eu fui pegando o galo. Aquelas que tinham o ovo pequeno eu já fui separando, já fui selecionando. Cara, olha pra você ver o princípio todinho de melhoramento sem ela ir pra academia. Exatamente. E ela conseguiu chegar num padrão. Observando o que fazia. Exatamente. E chegou, todo o plantel dela, ela chegou num nível, cara, de um ovo gigante. Isso aí é agregar valor mesmo, né? Então, exatamente. Então, aí o cara fica, eu vou lá na academia, fico lá e às vezes não vê a aplicação do que ele fica sentado na cadeira e... É uma disciplina interessante. Essa extensão rural aí volta naquilo que a gente falou, o brasileiro é criativo. E ela percebeu que o pessoal, ela levava a cesta de ovo, o pessoal só pegava o ovo grande, o pequeno ficava e na verdade você contou um caso. Quantos não tem essa mesma qualidade, essa observação? Não, muito bom. Acho que nós estamos chegando num certo tempo, mas a gente aproveitar, Tavares, que você falar alguma coisa, espaço aberto para você falar, fazer um chamamento para a turma estudar mais, empreender mais, enfim, fica à vontade. É um espaço para esse fim, né, no caso. Sim. Não, beleza. Eu que agradeço, o Lucas e o Alex, e o pessoal técnico também está aqui nos auxiliando. Eu acho importante, né, além da conversa, a vivência, a brincadeira, né, eu acho que isso é muito importante, a gente passar a experiência para esses meninos que estão aí, chegando agora, né, e ver a importância que a universidade não é só estudar, né,
A universidade, por isso que chama universo de coisas. É conviver, é conversar, né? É sair, né? E tentar viver a universidade como um complexo, é uma situação tão complexa que não dá para você explicar, né? As relações, as múltiplas relações que você vai ter dentro da universidade. Então eu acho que é interessante viver essa fase. Todo mundo tem saudade, né? Aqui todos nós passamos pela graduação, mestrado, doutorado. Então, assim, é um momento único na vida, né? Da pessoa, né? E ela tem que extrair o máximo, que eu sinto ainda, às vezes, eu fico falando, rapaz, eu poderia ter estendido mais do que aquele professor falou. A gente sempre pensa não assim. É? Eu falei assim, cara, aquele negócio lá, como é que era mesmo, o professor falou e tal. E eu não estava prestando atenção, talvez eu estava pensando em outra coisa. Né? Então, eu deixo isso para o ouvinte, para o estudante, né? Até para a vida das pessoas, né? Para tentar prestar atenção, às vezes, nas coisas simples, né? Que às vezes você... senta ali num banco de praça para conversar com o idoso, a gente passa uma experiência muito bom. Fantástica. Minas tem muito isso, né? Eu tenho essa cultura, cara. Então, norte de Minas, você senta, cara, o cara te dá uma aula de vida, uma aula fumando cigarrinho de palha e te conta, sabe, a vida dele, o crescimento pessoal e tal. Então, não tem receita de bolo. A vida não tem receita de bolo, né? Mas assim, o que a gente dá é aqueles indicativos, né? Então, eu estou assim, muito feliz de estar participando desse projeto de vocês. Agradeço mais uma vez. Pode contar comigo, né? Ótimo. Se for possível, eu estou aí para ajudar. Eu sou um incentivador, né? Desse tipo de projeto. Eu acho muito bacana. E precisar de mim, eu estou à disposição. É um projeto de extensão mesmo. Extensão rural, social, tudo, né? E você foi realmente um cara que nos apoiou bastante. E me proponho vir aqui para ter um programa especial sobre destilação de cachaça. Pra gente falar podemos fazer. Uísque, já fica o convite, tal. né? Esse aí eu vou registrado aí. Já tô impondo o tema. Não, que bom. Com degustação. Já traz após as 18 horas. Você tem, né? Você tem esse viés aí. Rapaz, então não vamos conversar. Não, vamos bater um papo depois. Não. Então, pessoal, a gente tá chegando na parte final. Eu gostaria de fazer alguns lembretes, né, Lucas? Eu gostaria também, redes sociais também, né? Eu gostaria também de agradecer, Tavares, por ter vindo, pelo apoio, né, o projeto que apoiou desde o início. Que vem crescendo, graças também a isso, né? Apoio de toda a instituição. E então, encerrando por hoje. Infelizmente, né, a gente gostaria de conversar mais. Mas gerou um novo capítulo. Um novo capítulo que a gente vai continuar depois. Né? Então, Lucas, vamos falar da nossa redes sociais. E vocês podem encontrar o podcast Fala Consciência no Instagram, Fala Consciência PDC, e no YouTube também Fala Consciência PDC. E reforçar também que nós estamos com um horário, né, uma parceria com a AFM Unig FM 95,9, todas as segundas-feiras, às 20 horas, vai ser transmitido ali nossa conversa que vai vir para frente, essa e as que virão, né? Exatamente. Então é isso aí, um abraço a todos, até outra oportunidade. Valeu, pessoal.